fim da estabilidade para servidores públicos é uma das propostas da reforma administrativa. Rodrigo Maia revelou que o governo deve encaminhar um novo texto para a Câmara ainda este mês. E você vai ver também. O governo federal quer acabar com o monopólio da Caixa como operador do FGTS. Começou a valer. Motorista que fizer transporte escolar não autorizado pode receber multa gravíssima. Nova campanha de vacinação contra o sarampo começa em todo o país, com o objetivo de imunizar mais de 2 milhões de crianças. Nobel de Medicina premia 2 americanos e um britânico por pesquisa que abre perspectivas no tratamento de câncer. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você, começando bem a semana, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Para começar, destaque do valor econômico. Pedágio cai até 12% por falta de obra em rodovias. A queda da receita ocorreu por causa do atraso das concessionárias em entregar obras exigidas por contrato. Nas últimas 3 semanas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres chegou a determinar reduções no valor cobrado dos usuários, como aconteceu na Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro, e na Eco 101, no Espírito Santo. Lá, as tarifas já caíram quase 12%. Outras concessionárias passaram pelo mesmo processo, mas conseguiram liminares judiciais para evitar perda de receitas. Um pente fino do Tribunal de Contas da União detectou 20 bilhões em intervenções obrigatórias que deixaram de ser feitas. Vamos ficar de olho. Destaque da Folha de São Paulo. Em campanha de conciliação, Caixa oferece até 90% de desconto em dívida. Boa notícia, hein, pessoal? A partir de hoje, a Caixa promove a Semana de Conciliação para correntistas negociarem suas dívidas com o banco. A instituição prevê descontos de até 90% caso o cliente pague à vista, além de outras condições para quitar as dívidas. Segundo o banco, 120 mil clientes poderão se beneficiar. De 71 mil pessoas físicas, cerca de 25% poderão liquidar os débitos à vista com valores de até R$1.000. Fique atento porque a campanha vai até o dia 11 de outubro. Para fechar, notícia do Jornal Extra. Um mês após passagem do Dorian pelas Bahamas, socorristas acham um cão entre os escombros. Membros de uma ONG encontraram um cão entre os escombros de um prédio que desabou em consequência do furacão. O cão, chamado de Milagre, foi encontrado na última sexta-feira em Marsh Harbor, após um drone com infravermelho detectar presença de vida sob os escombros. O animal estava debaixo de destroços do prédio. O cão sobreviveu apenas bebendo água da chuva. Ele estava muito magro e não conseguia andar. Apesar do estado precário, Milagre abanou o rabo ao chegar o socorrista. Depois que se recuperar, a entidade vai encontrar um lar para o nosso campeão. E o fim da estabilidade para servidores públicos é uma das propostas que devem estar no projeto da reforma administrativa. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontraram nesse fim de semana para discutir as mudanças. Em encontro fora da agenda, neste domingo, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro acertou com Maia o encaminhamento das medidas ao Legislativo. Entre as mudanças propostas na reforma administrativa, eles discutiram o fim da estabilidade do servidor público. Em outra proposta, o Executivo vai propor mudanças na regra de ouro. O mecanismo proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, benefícios de aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina pública. Segundo Maia, o novo texto deve ter gatilhos para controlar as despesas obrigatórias do governo. Quando a regra de ouro é descumprida, os gestores e o presidente da República podem ser enquadrados em crime de responsabilidade.
Maia também falou que foi acertado ainda durante o encontro a partilha dos recursos do mega leilão do pré-sal, marcado para o dia 6 de novembro. A ideia é que seja garantida a participação dos estados, com 15% do total arrecadado e igual fatia para os municípios. E o governo federal quer acabar com o monopólio da Caixa como operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A mudança foi incluída na medida provisória do fundo, após acordo com a Câmara dos Deputados. O Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fecharam acordo para aproveitar a MP que libera os saques do Fundo de Garantia e promover uma ampla reformulação do benefício. A principal delas é a quebra do monopólio da Caixa como operadora do FGTS, permitindo o acesso aos recursos a bancos privados. As alterações propostas vão ser incorporadas no parecer do relator, o deputado Hugo Mota. O relatório com a mudança deve ser lido nesta terça-feira na Comissão Mista do Congresso. A previsão é que os bancos concorrentes passariam a ter acesso direto às verbas do fundo para aplicar os recursos. Esse dinheiro é usado no financiamento a projetos de infraestrutura, saneamento e habitação, em geral com taxas abaixo das cobradas no mercado. Se aprovado, o acesso dos bancos privados a esses recursos deve ser regulamentado pelo Conselho Curador do FGTS. E a partir disso, eles vão poder definir regras e modelos de negócio próprios. Hoje, os bancos privados financiam imóveis, em sua maioria, com o dinheiro da poupança. A partir de hoje, o motorista que fizer transporte escolar não autorizado e transporte remunerado irregular pode receber multa gravíssima. Muita atenção, hein? As penalidades podem passar de R$1.000, além de perder pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Para o transporte escolar sem licença, a infração que antes era considerada grave, agora passou a ser gravíssima. Além de perder 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e ter que pagar multa, que pode chegar a R$ 1.467, o motorista também pode ter o veículo apreendido. Já para o transporte remunerado irregular de pessoas ou bens, a infração passou de média para gravíssima e também prevê a remoção do veículo e 7 pontos na CNH, além de multa de R$ 293. Segundo o relator do projeto no Senado, senador Antônio Anastasia, as mudanças que passam a vigorar não interferem no serviço prestado por motoristas de aplicativo de transportes, que foi regulamentado no ano passado. Atualmente tramita no Congresso um projeto que prevê várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro, proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as mudanças sugeridas está o fim da multa para o transporte de crianças sem cadeirinha. E em convenção do MDB realizada em Brasília neste domingo, o partido elegeu o deputado federal e líder da legenda na Câmara dos Deputados, Baleia Rossi de São Paulo, como presidente nacional da sigla. Ele vai comandar o partido por 2 anos. Rossi conseguiu 311 dos 319 votos possíveis para sua chapa. O parlamentar vai substituir o ex-senador Romero Jucá de Roraima, que comandava a sigla desde 2016. Subiu para 132 o número de locais atingidos por manchas de óleo no nordeste do país. A contaminação já afeta 9 estados. O último estado a ser atingido foi a Bahia. No total, 61 municípios foram afetados. O projeto Tamar suspendeu a soltura de filhotes de tartarugas marinhas por conta do problema. 9 tartarugas e uma ave foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro determinou uma investigação sobre as origens do óleo. Uma apuração do IBAMA revelou que as manchas são de petróleo puro, mas não se sabe ainda de onde veio. E pelo menos 10 suspeitos foram presos hoje durante uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais contra integrantes de uma facção criminosa. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Uma operação da Polícia Civil combate os crimes violentos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram emitidos 15 mandados de prisão. Os presos são suspeitos pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídios. 70 policiais, 15 viaturas e um helicóptero foram usados na ação.
As cidades Ibirité, Mário Campos e Sarzedo também foram alvos de investigações. Uma mulher de 22 anos morreu em um acidente de carro na zona sul de São Paulo. Ela perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste e um muro. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. 12 homens invadiram a sede da TV Cultura neste domingo em São Paulo para roubar 2 caixas eletrônicos. 15 funcionários foram trancados em uma sala e tiveram os celulares roubados. O grupo chegou no local disfarçado em uma van dos Correios, escoltada por outro veículo. Ninguém foi preso. A polícia apura o caso. Caso Neymar. O advogado de Nájila Trindade tentará barrar na justiça a acusação por fraude processual feita contra a modelo. Ela e o ex-marido viraram alvo da justiça depois de dificultarem as investigações no caso Neymar. A defesa nega todas as acusações e afirma que Nájila é a maior vítima do caso todo. Em maio deste ano, ela denunciou o jogador por estupro e agressão. Em setembro, a justiça rejeitou a acusação por falta de provas. No Rio de Janeiro, assaltantes invadiram uma loja de materiais esportivos. Câmeras de segurança do local gravaram o momento do crime. Homens armados rendem funcionários e saqueiam relógios, camisas de time, copos e até roupas de bebê. Horas depois, os bandidos ainda fizeram posts nas redes sociais para mostrar os produtos roubados. Até agora, ninguém foi preso. E veja a seguir. Nova campanha de vacinação contra o sarampo começa em todo o país, com o objetivo de imunizar mais de 2 milhões de crianças. E você vai ver também. Nobel de Medicina premia 2 americanos e um britânico por uma pesquisa que abre perspectivas no tratamento de câncer. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h18, uma ótima tarde para você. Olha só, começou hoje a nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 2 milhões de crianças. 2 grupos de pessoas estão no alvo dessa nova campanha. O primeiro é formado por crianças de 6 meses até menores de 5 anos, que são mais suscetíveis para complicações do sarampo. Para essa faixa etária, a vacinação vai até 25 de outubro, com o dia D marcado para o dia 19. O segundo grupo é formado por jovens de 20 a 29 anos e que não estão com a caderneta de imunização em dia. Para esse público, a vacinação está prevista para iniciar no dia 18 de novembro. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 2.600.000 crianças na faixa prioritária e 13.600.000 adultos. Para isso, o Ministério da Saúde garantiu a maior compra de vacinas contra o sarampo dos últimos 10 anos. Ao todo, 60 milhões de doses da tríplice viral foram adquiridas para garantir o combate a doenças nos municípios. Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito. No levantamento divulgado até o dia 28 de agosto, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo e 6 mortes, sendo 4 delas de pacientes menores de 1 ano. Desses casos, 97% estavam concentrados em 173 municípios do estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. Os outros 176 casos foram registrados em 18 estados. E uma briga de camelôs terminou em tiroteio numa praça na região do Brás, no centro de São Paulo. Veja esse e outros destaques em mais um Giro de Notícias pelo Brasil. Nessas imagens gravadas por uma câmera de segurança, Vicente Souza dos Santos aparece caindo e sendo o principal alvo do atirador. Segundo a polícia, ele já cumpriu pena por tráfico de drogas. O
tiroteio aconteceu neste fim de semana em um ponto comercial de roupas, no centro de São Paulo. Tudo começou depois de uma briga entre 2 camelôs. Outras 5 mulheres foram atingidas pelos disparos. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais. 3 já foram liberados. Até agora, ninguém foi preso. Morreu neste domingo o presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Ramon Ramos, de 43 anos. De acordo com a polícia, o político dirigia um carro que bateu em uma árvore depois de passar por um obstáculo de redução de velocidade. O limite da via era de 40 km por hora. Ramos não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado no próprio local do acidente. A polícia da Bahia prendeu um foragido do presídio de Salvador depois que ele foi flagrado pelo sistema de reconhecimento facial de uma estação de metrô do estado. O fugitivo Alan Rivardo de Jesus, de 26 anos, cumpria pena por tráfico de drogas e escapou da penitenciária Lemos Brito em 2012. Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros de Recife, em Pernambuco, encontraram na madrugada de hoje 4 mergulhadores que estavam desaparecidos a 40 quilômetros da costa. O grupo fazia um mergulho técnico no naufrágio de um barco. Todos ficaram à deriva por 13 horas até a chegada do resgate. Em Monte Alegre, no Pará, um incêndio florestal atingiu um parque com pinturas pré-históricas do sítio arqueológico Serra da Lua. As chamas começaram no sábado e só foram controladas no domingo. As pinturas rupestres comprovam que a região foi habitada há pelo menos 11 mil anos. Segundo os bombeiros, o fogo não atingiu a área com os achados históricos. Olha só, uma pesquisa revelou que mais de 70% dos brasileiros deixam o cartão de lado na hora de fazer compras. É isso mesmo. Mesmo com o crescente uso de novas tecnologias, o dinheiro em espécie continua sendo o principal meio de pagamento para os gastos do dia a dia. Essa é a hora que ninguém gosta, pagar a conta. Mas não dá para fugir. E cada um escolhe a melhor opção. Dinheiro. A senhora prefere pagar em dinheiro? Eu prefiro. Por quê? Porque é pequeno o café. Para que gastar de cartão? Cafezinho não precisa. Fui acostumado a isso, né? Ainda não consegui mudar isso daí. O senhor então sempre tem dinheiro no bolso? Pouquinho, mas tem. Cartão. Por quê? Porque é um meio mais seguro, né, de trabalhar, não corro o risco de ser assaltada. Eu acho o meio mais seguro. Dinheiro então você quase não usa? Não, A maioria paga em dinheiro, em cartão ou depende da época do mês? depende da época. Como é que funciona? Início do mês, mais cartão e final do mês. Ao meio do mês, mais a dinheiro. Apesar do aumento do uso dos cartões de crédito e débito no país, muitos ainda preferem fazer a moda antiga, pagar em dinheiro vivo. Um levantamento de um instituto de pesquisa revelou que o pagamento em espécie é o preferido dos brasileiros. 71% dos entrevistados dizem que pagam as contas do dia a dia com dinheiro. 24% optam pelo cartão de débito e 4% efetuam o pagamento com o cartão de crédito. De acordo com o levantamento, a maior parte das pessoas que pagam em dinheiro são das classes D e E, 89%. Não tem conta em banco e a maioria trabalha na informalidade. Optar pelo pagamento em dinheiro na hora de passar no caixa pode trazer alguns benefícios para o consumidor. O primeiro deles é controlar melhor os gastos e o segundo e principal é conseguir melhores preços. Quem faz o pagamento em espécie pode negociar descontos. Não é que o empresário ele é obrigado a dar o desconto, mas existe uma tendência a dar um desconto um pouco maior, porque ele não vai ter o repasse das taxas de cartão de crédito e débito. Seu Léo é um exemplo. Para cortar o cabelo ou fazer a barba, ele não aceita nenhum tipo de cartão. E com isso economiza ao não pagar as tarifas cobradas cada vez que passa a maquininha. Não a do cabelo, a do cartão. Eu estou esperando os bancos baixar os custos, porque é muito desigual. E os clientes não reclamam, gostam tanto do seu corte que vem aqui e paga com dinheiro. Não, meus clientes não têm dinheiro, vai no banco, tira dinheiro e paga. Tudo tem solução, tudo dá-se um jeito. Há mais de 20 anos o negócio é assim, e os clientes não reclamam. É raro hoje em dia um lugar assim, né? Exatamente. Agora, se não trouxer dinheiro, como é que faz aqui? Bom, como eu sou cliente fiel, eu não preciso de dinheiro, não. Mas, gente, você só paga no dinheiro, não tem jeito, né? Ele marca na conta pra você. Exatamente. O levantamento também revelou que 30% da população adulta do país ainda recebe o pagamento em dinheiro, uma invenção milenar da China. Mas lá em algumas cidades a cédula de papel já está sendo aposentada.
A maioria dos pagamentos é feita de forma digital. Existe uma tendência para que o dinheiro saia de circulação e entre as formas digitais de pagamento, porque é muito mais seguro e mais prático. Um homem morreu no Equador ao ser atropelado por um veículo no 5º dia de protestos contra o forte aumento no preço dos combustíveis. E o presidente Lenín Moreno anunciou que vai manter a decisão, apesar das manifestações. Manifestantes continuavam a bloquear várias estradas, enquanto o governo anunciou a retomada das aulas sob o estado de exceção. Os protestos ocorreram de Imbabura, norte, perto da fronteira com a Colômbia, até Loja, no sul e na fronteira com o Peru. A decisão do governo foi baseada em um acordo com o FMI para obter empréstimos de 4 bilhões e 200 milhões de dólares e deu origem a aumentos de até 123% nos preços dos combustíveis. Apesar dos protestos, o presidente Lenín Moreno anunciou que vai manter a decisão de descartar subsídios ao combustível. Moreno, no cargo desde 2017, foi claro em dizer que não hesitará em tomar decisões com o objetivo de erradicar todas as distorções na economia. A Confederação de Nacionalidades Indígenas também declarou um estado de exceção em todos os seus territórios, em rejeição ao fim dos subsídios e à exploração de minerais e petróleo. A economia dolarizada no Equador enfrenta falta de liquidez e alto endividamento. A dívida pública externa aumentou 47% no atual governo. E o Prêmio Nobel de Medicina foi entregue hoje a 2 americanos e um britânico. A pesquisa dos 3 envolve a compreensão das células quanto à adaptação à disponibilidade de oxigênio. Aplicações derivadas dessas descobertas já estão sendo feitas em tratamentos contra anemia e podem colaborar no tratamento de alguns tipos de câncer. Os americanos William Kellen e Greg Semenza e o britânico Peter Ratcliffe foram laureados com o Prêmio Nobel de Medicina. Eles foram reconhecidos por pesquisas que abrem perspectivas no tratamento do câncer e da anemia. Segundo a Assembleia Nobel, seus estudos revelam os mecanismos moleculares produzidos na adaptação das células ao aporte variável de oxigênio no corpo. Essas descobertas fundamentais aumentaram bastante nossa compreensão de como o corpo se adapta às mudanças e as aplicações dessas descobertas já estão começando a afetar a maneira como a medicina é praticada. A importância do oxigênio é conhecida há séculos, mas o processo de adaptação das células às variações do nível de oxigênio foi durante longo tempo um mistério. Estes mecanismos também estão implicados nos tumores, cujo crescimento depende do aporte de oxigênio ao sangue. O Prêmio de Medicina inicia a temporada do Nobel, que segue até sexta-feira. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha uma ótima tarde e até lá.